Fala galera da Trem, beleza? Hoje é um vídeo especial, com comemoração do centenário de uma locomotiva que, segundo alguns, é tão bonita quanto uma Miss. Vamos falar dela, da Zezé Leone. Bora conhecer a história dela? Chega mais! Bom, a história dessa locomotiva começa, na verdade, 2 anos antes. Em 1920, o rei Alberto I da Bélgica, ele faz uma visita de estado no Brasil. Ele passa cerca de 1 ano nessas visitas dele. E a partir do Rio de Janeiro, ele se desloca para Belo Horizonte e para São Paulo. Como o principal meio de transporte na época para o interior do Brasil eram as ferrovias, ele se fez uso dos trilhos da Central do Brasil. Segundo a história, o reza a lenda, ele teria gostado tanto da hospitalidade, da forma que foi tratado, tanto pelos brasileiros quanto pelos funcionários da Central, que 2 anos depois, em comemoração ao centenário da independência do Brasil, ele decide prestar uma homenagem a essa hospitalidade, dando de presente para a Central do Brasil, que então era estatal, uma locomotiva. E em outubro de 1922 fica pronta a locomotiva de número de série 63533, número de estrada 370, a 462 Pacific, que veio a se chamar Zezé Leone. A locomotiva fica pronta em outubro, estima-se que entre novembro e dezembro ela tenha chegado no Brasil, e ela ficou exposta por um período como parte das comemorações da independência na Praça Mauá, no Rio de Janeiro. Paralelo a isso, era se realizado um concurso para escolher a mulher mais bonita do Brasil como parte dessas comemorações também. Esse concurso foi feito por parte de um jornal. E como o Brasil era grande, você viajar para todas as cidades para poder avaliar as candidatas ia levar muito tempo, não chegando atrasados para as comemorações, eles decidiram fazer por meio de correspondência, onde as candidatas escreviam a carta e enviavam sua foto para o jornal, e o jornal avaliava e escolhia melhor. Nesse concurso, com essa etapa, a Maria José Leone, uma paulista, foi escolhida. Houve uma contestação na época e tiveram que chamar as finalistas para uma apresentação pessoal, e que foi confirmada em 1923 a Maria José Leone, a Zezé Leone, como vencedora. Bom, e como é que a locomotiva se torna a Miss? Como eu disse, a locomotiva fazia parte das comemorações e ela, logo após passar esse período de comemoração, ela é posta ao trabalho. Ela, no primeiro depósito da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, em São Diogo, onde ela era escalada para fazer o serviço de passageiros, ela fazia o Cruzeiro do Sul, que era um expresso nos shows entre Rio de Janeiro e São Paulo. Vale lembrar que esse percurso não era feito direto em Entre Rios, atual 3 Rios hoje, era feita a troca de locomotivas para seguir viagem ou para o ramal de São Paulo ou para Minas Gerais. E durante até 1926, a locomotiva ficou sob os cuidados do Carlos Pereira da Rocha, um maquinista da Central do Brasil, que segundo alguns cuidava tão bem dela que a locomotiva parecia uma Miss. Com a proximidade do concurso foi associada a locomotiva bonita, tão bonita quanto uma Miss, tão bonita quanto uma Zezé Leone, e ficou Zezé Leone. Voltando para a locomotiva, a Zezé Leone, a então Zezé Leone, ela opera até 1926, pelo menos até 1926 com Carlos Pereira, sediada no Rio de Janeiro. E nesse mesmo ano, em 26, entre em operação as Pacíficas mais novas de fabricação alemã, Linkenhofer. A 370 é transferida do Rio de Janeiro, São Diogo, e passa a ter sua sede em Entre Rios. E Entre Rios ela já perde um pouquinho desse serviço glamouroso, ela passa a fazer o noturno mineiro até Santos Dumont, onde novamente no quarto depósito era feita a troca de locomotiva. Ela fica nesse período fazendo essa troca até os anos 40, quando ela é definitivamente transferida para Santos Dumont. Aí, nos anos 1940, a gente está falando ali no finalzinho da era a vapor na Central do Brasil, as locomotivas a diesel começam a chegar de forma mais forte, né, a partir de 48, e durante esse período em Santos Dumont ela faz esses serviços, alguns passageiros ou expressos rápidos ali na região, chegando inclusive a tracionar o Xangai. Com essa chegada cada vez maior de locomotivas diesel, as locomotivas a vapor foram sendo desativadas e cortadas, e a Zezé Leone, no finalzinho de sua carreira, ela teve esse trabalho, né, de manobrar essas locomotivas dentro do depósito para a fila da morte, para serem cortadas.
E como ela se destacava, vale lembrar que as Link Hoffman que eu falei lá atrás, elas começaram a carreira no Rio de Janeiro e foram transferidas para Minas depois. Ela se destacava por ser exatamente única pela história dela e acabou criando um carinho pelos ferroviários locais. Foram poupando ela de ser cortada. Na década de 60, ela foi desativada e preservada como monumento estático em Santos Dumont, onde ela ficou exposta na frente da oficina até início dos anos 2000. Teve a privatização, a devolução do quarto depósito para a União e o fechamento da oficina. Ela começou a sofrer com um vandalismo, furto de peças, e foi quando, por iniciativa dos ex-ferroviários locais e parceria com a MRS Logística, ela foi movida de fora do galpão para dentro do galpão, onde ela ficou até 2005, quando, num levantamento feito por um historiador para a construção de um inventário sobre as locomotivas a vapor no Brasil, ela foi descoberta e foi elaborado um projeto para a recuperação da mesma a fim de preservação. Nesse projeto, em 2008, ela foi totalmente reformada, posta operacional. Ela faz uma apresentação na frente da estação de Santos Dumont, circulando até o quarto depósito, primeira vez. Eu vi isso de perto, foi muito emocionante ver ela funcionando. E coisa que ela foi sair de lá mais cerca de 2 ou 3 vezes em anos diferentes, funcionando. Até que em 2016 ela foi feita uma parceria da prefeitura, que detém a concessão do bem, com uma outra entidade, e foi montado o restaurante Trem de Prata, onde ela está preservada na frente da estação, até hoje como um monumento estático. É uma pena que nesse centenário dela a gente não possa ver ela acesa, apitando e fumegando pelas linhas. Bom, é isso. Espero que tenham gostado dessa história. Um forte abraço e até a próxima.
Rodeiro!